Bom dia! Hoje, dia 6 de novembro, e hoje o nosso devocional fará uma reflexão no livro de Esther. Passagem do dia Esther, capítulo 4, versículo 14. Vamos lá? Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Essa passagem é uma passagem muito conhecida, né? E o livro de Esther é um dos mais belos e surpreendentes da Bíblia. Ele narra a história de uma jovem judia que, por um plano divino, se torna rainha da Pérsia e é usada para salvar o seu povo da destruição. Curiosamente, o nome de Deus não aparece uma única vez em todo o livro, mas sua presença é sentida em cada detalhe. E isso nos ensina que mesmo quando não o vemos, ele continua agindo. E Esther acontece durante o período do exílio babilônico, já sob o domínio persa, no reinado de Xerxes, o rei Assuero. Os judeus estavam espalhados pelo império e muitos ainda não haviam retornado a Jerusalém, após o decreto de Ciro. E é neste cenário que Deus trabalha silenciosamente por meio de acontecimentos aparentemente comuns, festas, decretos e consciências para preservar o seu povo e cumprir as suas promessas. Esther, ela representa a igreja, escolhida, purificada e usada por Deus para interceder e trazer a salvação. Mardoqueu, figura do Espírito Santo, que orienta e fortalece Esther no propósito divino. E Ramã representa Satanás, o ódio contra o povo de Deus. E o rei Assuero, o rei Xerxes, figura do poder terreno usado por Deus para cumprir os seus planos. A mão invisível de Deus, mesmo sem o nome de Deus ser citado, vemos a sua providência o tempo todo. Esther é escolhida entre muitas moças. O rei tem insônia, justo na noite em que Mardoqueu deveria ser honrado. O decreto maligno de Ramã se volta contra ele mesmo. Nada é por acaso. Cada detalhe mostra que Deus está no controle, mesmo quando parece estar em silêncio. Este livro é chamado A Coragem e Propósito. Esther entendeu que foi colocada ali por um propósito divino e arrisca a sua própria vida para cumprir o plano de Deus. Esther é uma figura profética de Cristo também, pois ela intercedeu pelo seu povo, assim como Cristo intercedeu por nós. Ela arriscou a vida para salvar o seu povo. E Cristo morreu na cruz para me salvar, para te salvar, para nos salvar. Glória, glória, glória a Deus. O inimigo que planejou a destruição, ele foi derrotado pelo próprio decreto do rei, assim como Satanás foi vencido pela cruz. A vitória de Esther resultou em salvação e alegria para o povo, assim como a vitória de Cristo trouxe a redenção e festa espiritual à igreja. O silêncio de Deus em Esther anuncia o Deus encarnado em Cristo, que muitas vezes trabalha de forma discreta, mas sempre poderosa. Mesmo quando não vemos Deus, ele continua agindo. O lugar onde estamos não é por acaso, fomos colocados para um tempo como este. Deus usa pessoas comuns para realizar planos extraordinários. A fidelidade e coragem em momentos de provação podem mudar a história. O livro de Esther nos ensina que Deus nunca perde o controle, mesmo quando parece estar em oculto.
Ele continua movendo as peças, abrindo as portas e revertendo decretos que pareciam definitivos. Assim como Esther foi levantada para um tempo como este, cada cristão hoje é chamado para manifestar a glória de Cristo em meio à escuridão deste mundo. Amém, amém e amém. E temos que entender que Esther, primeiro ela passou por um processo de purificação, Quando Vasti, fica presa realmente nas suas festas particulares, quando Vasti decide não ir à presença do rei, Porque Vasti, ela estava na presença do rei, ela morava no palácio e ela decide não estar com o rei. Assim como ela é, tirada do trono, Esther passa por um processo de purificação. É um processo entre Vasti e Esther, um processo onde realmente precisamos ser purificados, tirar todas as impurezas, tirar tudo que não agrada a Deus de nós, realmente nos limpar. E aí sim, estaremos prontos para entrar na presença do Rei. E, quem sabe, não foi para um tempo como este que fomos chamados. Nós temos uma missão, nós temos uma função dentro do corpo de Cristo. Temos que entender isso, que Cristo é a cabeça da igreja e todos nós formamos o corpo, os membros. E o dedinho é importante, os olhos é importante, o nariz, a orelha, o pé, os dedos do pé. Cada parte deste corpo tem a sua importância. Uns se destacam mais, outros não aparecem, outros vivem mais discretos, mais escondidos, mas todos fazem parte e todos têm a mesma utilidade. Porque não adianta, que a nossa mão não vai fazer o que o nosso pé faz. E assim é no corpo de Cristo. Um irmão não vai operar onde o outro opera. Cada um tem a sua função. E todos juntos vamos formando o corpo de Cristo. E precisamos entender que é para um tempo como este que fomos chamados. É para agora. Nós temos, que levar a palavra, nós temos que nos unir, andar em união, porque onde há união, a bênção é liberada, é a palavra do Senhor. Então vamos andar nessa união, vamos entender que somos o corpo de Cristo. Não existe placa, não existe CNPJ, não existe nome de igreja, não são denominações, somos todos nós juntos, sem muros. Nós temos que entender que precisamos nos unir para levar a palavra por onde a gente passar. Não importa de que denominação somos, todos juntos somos filhos e filhas. Somos cidadãos dos céus e precisamos caminhar juntos, precisamos nos unir no mesmo propósito, porque o que importa é que o nosso Senhor seja glorificado, é que a gente pregue Cristo por onde a gente passar. Vamos nos unir nessa causa? Vamos realmente entender que foi para um tempo como este que fomos chamados? Glória, glória, glória a Deus. Oração. Senhor, mesmo quando não te vejo, sei que está agindo. Dai-me coragem, como a de Esther, fé como a de Mardoqueu e sabedoria para cumprir os teus propósitos. Usa-me para teus planos neste tempo e que minha vida revele teu cuidado e poder. É o que te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. E eu te espero amanhã para o nosso próximo devocional.